Ele disse que queria que eles fossem levados para o celeiro. Os adultos e as crianças. E fui eu quem os levou até lá. Ron Luff, o seguidor leal de uma seita mormon, leva uma família de 5 pessoas à morte. O Dr. Stone viaja até a zona rural de Ohio para investigar sua mente e descobrir como a lealdade pode levar ao assassinato. Landgren tinha poder sobre o grupo, inclusive sobre você, eu concluo. Como ele exercia esse poder? Bom, nós chegamos à conclusão, em grande parte por imposição dele, de que ele era o profeta escolhido. Quando ele escolheu você, enquanto estava sendo levado para o jardim para ser cúmplice nos assassinatos, no que você estava pensando? Eu me sentia obrigado, como alguém que tem que executar uma sentença. E um dos mitos sobre esse tipo de fixação é que ele destrói a vontade. Não é verdade. Ele só manipula a maneira como a vontade é usada. Deus não era o Pai amoroso. Ele não era Jesus na cruz. Deus havia se tornado aquela montanha terrível, aquele tipo de Deus colérico, que fazia exigências rígidas. Quando eu levei Trina para o celeiro, eu disse, agora vamos jogar um jogo. Alguém vendou seus olhos e sua boca. Quais eram seus pensamentos, se é que você se permitiu pensar, enquanto levava a família um por um para o celeiro? Se permitiu pensar? Como é? Bom, você disse se é que você se permitiu pensar. Isso. Essa é uma das coisas que as pessoas perguntam. Você não sabia que isso ia acontecer? Bom, é impossível determinar o que Deus vai exigir de você. A ideia de que você sabe o que tem pela frente se torna totalmente inexistente. Totalmente inexistente. Na verdade, especialmente nesses momentos considerados sagrados, como este supostamente era. Quando você faz isso, esta coisa terrível sob a autoridade divina, a última coisa que você quer fazer é pecar durante o processo. E para mim seria um pecado pensar que eu sabia o que ele faria quando todos estivessem lá dentro. Espera um pouco. Para você seria um pecado saber que ele atiraria neles? Por quê? Porque não era minha competência designar o destino deles. Mas se você sentisse que os assassinatos eram justos, então não seria pecado? Não, o pecado não consistia no fato deles morrerem ou não. O pecado estaria em minha mente, em saber o que aconteceria. Ele poderia ter dado a eles o perdão e não tê-los matado. Certamente após o primeiro tiro, você deve ter imaginado que os outros 4 teriam um destino semelhante. Por quê? Bom, porque seria o mais provável nessa situação. Não. Isso é pensar fora do esquema. Mas não muito longe dele. Olha, ele é imenso. Eu me lembro de quando estive em Lucasville, na penitenciária de segurança máxima. Eu estava conversando com um dos guardas. Ele perguntou como era sofrer uma lavagem cerebral. Eu disse que o confinamento era bem maior que na prisão. E é verdade. Quando você não consegue pensar fora do esquema, é escravidão. Você se lembra da primeira vez em que começou a duvidar de Jeff e da validade das suas crenças? Quando eu deixei o grupo, o que para mim foi um pecado imperdoável, não foi porque eu achei que ele estava errado. Eu levei algum tempo para perceber isso. Mas sim, porque eu não podia ir mais longe. Deus havia se tornado muito feio. Quando eu comecei a recuperar a minha consciência, eu passei a ver Dennis Avery. Eu entrava numa loja de departamentos, num posto de gasolina, e alguém que se parecia com Dennis passava por mim. Eu sentia o cheiro do celeiro. Eu me lembrava dos sons, eu me lembrava das cenas. No dia 24 de outubro de 2006, o líder da seita, Jeff Landgren, foi condenado à morte pelo assassinato de toda uma família. Ron Luff, sua testemunha, cúmplice e companheiro leal, está cumprindo uma pena de 170 anos de prisão. É muito triste dizer que esse tipo de coisa pode acontecer quando pessoas são influenciadas pela força de um charlatão tão talentoso como Jeff Landgren. Faz você pensar até que ponto alguém pode acabar sendo influenciado por algo assim. E quem de nós está imune a esse tipo de situação? O Dr. Stone avalia a responsabilidade de Jeff Landgren e Ron Luff. Este foi um caso de incongruência entre o homem e suas ações.
As ações pedem uma posição alta na escala por causa do sangue frio com que a família foi levada à morte. Mas Luff não tem as características sociopatas que o colocariam no alto da escala. Sua devoção à criação Mormon pode ter ajudado a torná-lo um membro leal da seita de Lundgren. Luff já era uma ovelha. Ele só precisava de um pastor. Ron Luff, por sua cumplicidade no assassinato dos Averys, fica na posição 9. Jeff Lundgren era claramente um psicopata, violento e cruel. Características irônicas para um líder religioso. Ele punia os seguidores por seus supostos pecados e os submetia a uma lavagem cerebral para que cometessem o maior de todos os pecados, tirar a vida de uma outra pessoa. Jeff Lundgren fica no topo da escala do Dr. Stone, o nível 22. A seguir, o que torna um seguidor suscetível. Será que a mente de todos nós corre o risco de ser manipulada por uma